Não sei se vocês conhecem ele. Ele é o que trouxe o Internal Family System, tá? E ele, a percepção que ele teve a partir disso foi no consultório, na prática clínica dele, né? Ele começou a observar que os próprios pacientes se referiam a si como partes, né? E quem não tem essas partes, né? Quem nunca falou assim, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer outra, nem parece que eu sou eu mesmo na maneira como eu quero lidar com as coisas. Então ele foi percebendo isso. A partir dessa experiência dele, ele começou a ter curiosidade e começou a perguntar para os próprios pacientes o que eram essas partes, quem eram essas partes, e assim ele foi construindo esse modelo, que a gente vai estar falando ao longo desse workshop dos principais conceitos. Então, vamos lá. É bom, né, gente? Nós começarmos com uma meditação para a gente poder experimentar como é parar um pouco com toda a correria, com tudo isso, que a gente está sempre para lá e para cá, para termos um tempo para olhar para dentro de nós e para nós mesmos, um pouquinho para o nosso mundo interior. Então agora eu queria que você se acomodasse na cadeira de uma forma confortável. Fechasse os seus olhos. E a partir desse momento, você pudesse começar a prestar atenção em você. Comece respirando bem fundo e profundamente. A respiração é um regulador maravilhoso do sistema nervoso autônomo. De todo o sistema, portanto. Apenas começando a permitir que a respiração entre e saia. Traga a sua consciência para o diafragma e concentre-se apenas na respiração. E observe como seu corpo faz isso sem que você faça nenhum esforço para que algo aconteça. Você pode até começar a usar a respiração como uma maneira de se mover para dentro, quase como uma onda. Então, se parecer certo, convide seu corpo a relaxar um pouco, se puder. Não há para onde ir, nada para fazer. Apenas respire. Você pode trazer a consciência para os ombros, para a barriga, a cada expiração. Basta convidar qualquer tensão do corpo para começar a se soltar. Agora, eu vou convidar você para trazer a sua consciência, trazer a sua atenção para o seu coração. Enquanto você respira,
Concentre-se apenas no seu coração, quase como se não estivesse respirando apenas com os pulmões, mas também com o coração, prestando atenção ao fluxo de entrada e saída. Você também pode perceber se é capaz de sentir seu coração respirando. Um pouco mais aberto, um pouco mais espaçoso, sem pressa. Ao respirar e criar um pouco mais de espaço, você pode perceber que tem pensamentos, sentimentos. Você pode até estar ciente da sensação em seu corpo, da sua respiração, do seu coração e da sua consciência. Apenas observe. Apenas observe o que acontece. Se você perceber que tem partes que acham que deveria estar fazendo algo agora, tem essas partes que confiem em você e relaxem. Sem julgamento ou crítica. Apenas observe o que está acontecendo lá dentro. Sem agenda. Se você perceber que está sendo afastado de si mesmo, tudo bem. Apenas respire fundo e volte para si mesmo. Apenas percebendo. Agora, comece a aprofundar sua respiração novamente. Ao começar a se recuperar, observe novamente pensamentos, sentimentos, sensações e como você está se sentindo em relação a tudo isso. Como você está se sentindo em relação a quem você é nesse momento. E depois, devagarinho, vá voltando para cá. Volte a perceber seus pés no chão, seu corpo, o local onde você está sentado, o som do ambiente onde você está. E vá abrindo os olhos e voltando para cá. Isso. Se parecer certo, você pode anotar no papel algumas anotações importantes de qualquer coisa que você tenha percebido,
como está se sentindo e como foi para você essa experiência. Alguém gostaria de compartilhar algo? É só abrir o microfone e compartilhar. Oi, Aline. Olá. Bom dia para todas. Olha, eu queria compartilhar que eu tenho um macroadenoma hipofisário. O que é isso? Um tumor na hipófise. Há aproximadamente, eu acho que quase 10 anos eu descobri isso, e os médicos deram a mim a responsabilidade de decidir se eu ia fazer cirurgia ou não. Então, assim, o primeiro momento foi muito tenso, fiz várias consultas, fui a vários especialistas, e aí decidi que eu não ia fazer. Por quê? Eu não sinto nada. Eu chamo de providência divina. Eu descobri por um acaso, fui fazer um exame, aí descobri que eu tinha macroadenoma, porque se eu tenho um macro, existe um micro, né? E até para algumas pessoas, o microadenoma traz muitos prejuízos. Alterações no hormônio, dores de cabeça fortíssima, alteração na visão. E eu com macroadenoma não sentia e não sinto nada. Então eu falei assim, para que eu vou mexer nisso? Eu vou deixar, vou esperando e venho acompanhando o crescimento, né? E os médicos dizendo, olha, está em ponto de cirurgia, você pode perder a visão, mais tarde vai surgir outras complicações, mas está nas suas mãos, você decide. E eu estou parada. E nesse momento de meditação, aí assim, porque eu tenho relaxado de uma tal maneira que às vezes eu nem penso nisso. Periodicamente, assim, de ano em ano, ou quando eu me incomoda, eu vou lá, faço uma ressonância e fico acompanhando com o neuro. Aí, então, assim, ultimamente, eu não tenho pensado nisso, eu acho que isso me ajuda muito. Não tem sido aquele motivo de tensão, de ficar, meu Deus, eu faço ou não faço cirurgia? As 3 vezes que eu fui fazer a cirurgia, houve impedimento. Não da minha parte, mas de fora. Aí, mais um motivo para fazer. Vou entregar nas mãos de Deus, porque as portas estão se fechando, não é o momento. Não estou sentindo nada. Se eu tivesse tendo prejuízo, aí, né, lógico, vou encarar logo essa cirurgia. Então, assim, esse momento de meditação me trouxe isso que há muito tempo eu não estava mais pensando. Então, foi um momento em que eu pude botar o desejo diante de Deus de uma cura, né? Se eu não estou conseguindo fazer a cirurgia, Ele pode dissolver esse tumor, tomar uma providência, ou eu conviver com ele até meu último dia de vida. Então, assim, foi um momento em que eu reafirmei, né, esse descansar nas mãos de Deus, e também de pedir a Ele que, se fosse da vontade dEle, que Ele dissolvesse, né, que isso não fosse mais um problema para mim, quando eu fosse tirar a ressonância, algum milagre, alguma coisa poderia acontecer, mas que eu estou descansada, à disposição dEle para ouvir a voz dEle e saber que encaminhamento, eu vou continuar assim, tranquila, sem preocupação, ou eu devo tomar alguma providência nesse momento. Então, assim, eu quero agradecer esse momento de reflexão, porque me ajudou nisso aí, de trazer, não é, de emergir, deixar isso vir e conviver com isso com tranquilidade. Que bom, que lindo. Dani, é com você. Obrigada, Olga, por compartilhar. De nada. Gratidão, querida. Então, gente, o objetivo dessa meditação é para que tem pessoas que têm o hábito, né, de meditar, mas é principalmente a gente conseguir ouvir nosso mundo interior, né? A gente conseguir perceber várias vozes, várias partes, várias situações contraditórias que nós temos, que nos potencializa, a gente fazer um primeiro contato, né? Porque para a gente aprender qualquer abordagem, né,
A gente precisa ter essa experiência em si, para a gente poder conduzir a prática do outro a partir de uma vivência. A gente tem um caminhar, né, nesse mundo interno. Eu agora vou estar introduzindo um pouquinho, né, o Internal Family System, que é um método que tem o objetivo de trazer uma transformação de uma maneira suave, rápida e eficaz. Suave porque a gente não vai ficar confrontando essas questões que estão nos angustiando. A gente simplesmente vai permitir que elas se mostrem. Ela vai permitir ouvi-las. E aí a gente buscando entender, conhecer, isso vai se tornando mais suave. E a gente vai se conhecendo mais, entendendo o porquê desses comportamentos contraditórios, o porquê que a gente acaba ficando paralisado em determinadas situações. Inicialmente, o IFS, eu vou falar em inglês, vou explicar por quê, tá? Porque, assim, na verdade, eu nem gosto dessas coisas que a gente fica trazendo em inglês, mas é registrado. E a Associação Internacional não quer mais que seja traduzido. Quer que a gente fique sempre remetendo ao mesmo nome, independente. Se for em Israel, se for no Brasil, sempre o nome original. Tá? É só para isso. Isso é mais uma explicação para minha parte, porque eu estou falando no Brasil em inglês e em português. É mais para mim do que para vocês. Então, a IFS tem sido um tratamento que inicialmente surgiu a partir do tratamento de trauma. Mas a flexibilidade do modelo foi permitindo outros olhares, outras oportunidades, vendo que está contribuindo com outras pessoas também, com outras situações. Ele busca mostrar um apreço e um respeito, como eu falei, né, anteriormente, sobre as partes, principalmente sobre a parte de proteção do nosso cliente, sem a gente ficar limitando a condição do paciente, do cliente, como se fosse apenas uma resistência. Então, a gente precisa perceber que aquela parte que aparece ali, ela não é simplesmente uma resistência, mas ela tem uma função. Então, ajuda a descarregar as crenças e as emoções extremas que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida. O afeto é regulado de maneira simples e eficaz, para que os clientes não sejam sobrecarregados durante a sessão. Então, isso é uma característica também, né, do IFS, não ter uma carga emocional muito grande nas sessões, mas que seja descarregado com respeito, com limite, na forma e no tempo que cada paciente precisa. Tá? O self do cliente lidera a cura. A transferência é reduzida e os clientes fazem grande parte do trabalho por conta própria. O self, a gente vai estar falando mais à frente, é a entidade principal de cura. No modelo IFS, se acredita que o self, ele é a conexão do ser humano e que ele sabe liderar sempre o melhor para o ser humano. Então, o terapeuta, ele não entra nessa condução, nessa orientação, no tem que saber fazer, tem que dar uma resposta. Então, esse é o self, que será falado mais à frente. E quando a gente tem essa percepção das partes e do self, o terapeuta, ele também tem partes e self, e ele começa a lidar com a contratransferência e com a transferência de uma outra forma. É necessário que se mantenha simplesmente o coração aberto, a escuta, a disposição, a curiosidade. O IFS libera o terapeuta, como eu falei, de tentar policiar os sintomas. Isso também é uma coisa bem interessante, né? Ele não se propõe a encontrar diagnóstico. Essa pessoa tem distúrbio alimentar, essa pessoa tem uma compulsão em relação a alguma coisa, ele é um suicida. Esses rótulos,
ele acaba aprisionando várias partes que não têm isso como objetivo, né? E o objetivo é transformar aquela pessoa mais funcional ao longo da vida, né? E assim os terapeutas ficam livres para eles serem eles mesmos. Porque quando eles percebem alguma coisa, né? Nós terapeutas percebemos alguma coisa diferente, nós, assim, aquele paciente saca, aquele paciente não anda, fica o tempo todo, já fez de tudo, ele não anda dali. Isso, na verdade, a gente não está em self, né? A gente está reagindo com uma parte. Então, a gente tem que não precisa ficar ali esperto, ligado, tentando controlar a sessão, mas fluir, né? Deixar fluir a sessão. E passo a desfrutar de uma parceria no processo com o fluir do paciente em direção à cura. Pronto. É para não te atrapalhar que eu deixei sem som. Bom, um dos principais conceitos, né, do Internal Family Systems é justamente a multiplicidade da mente, né? Somos todos TDI. A mente, ela é múltipla em seu estado natural. Isso é muito importante a gente saber, né? Isso de acordo com essa abordagem, né? Então, de acordo com o Internal Family, a mente, ela é múltipla no seu próprio estado natural. Ela não é resultado de um trauma, tá? Então, essa multiplicidade, ela não acontece como resultado de algum trauma que a pessoa tenha sofrido, mas ela é algo natural, né, do próprio ser humano. Nós temos subpersonalidades que são realmente aspectos da nossa personalidade. É muito interessante porque cada parte ou subpersonalidade possui emoção, desejos, idades, temperamentos, talentos, sexo, diferentes uma das outras. E é tão interessante que a gente, dentro da própria sessão, a gente percebe isso ir acontecendo. Né? Conforme você está fazendo a sessão, você já vê que quando a pessoa, você vai trabalhar com aquela parte, até a expressão do teu paciente muda. Né? Algumas já devem ter experimentado isso, mesmo sem estar usando com o Internal Family, mas trabalhando com estados de ego, que a própria expressão do paciente muda, na hora que ele está ali, a postura corporal do paciente, e inclusive, muitas vezes, até a voz. Eu mesma, numa das sessões de AFS, quando eu vi, eu estava de perna cruzada, né? Quando ele fez um acesso direto, vocês vão aprender isso depois, e quando eu acessei, quando eu acessei a parte, eu sentei com as pernas cruzadas, assim, com uma postura bem espontânea, e comecei a falar de um outro jeito. Aí, daqui a pouco, eu, como psicóloga, me dei conta, falei, olha como é que eu estou realmente na minha parte como um menino, era um menino que eu estava acessando dentro de mim. Então, como que a minha postura naquela hora mudou, e o meu jeito de falar, as gírias, as palavras eram outras, literalmente. Então, nós vemos que é muito mais, né, do que simplesmente serem as nossas emoções, mas são literalmente partes. Uma outra coisa interessante é que essas partes têm autonomia, né? E aí que é interessante que se elas estiverem polarizadas e o self não estiver no comando, é quando elas nos empurram para o banco do carona e simplesmente assumem o volante, e quando você vê, você está dando um espetáculo ou dando alguma reação com a sua parte infantil naquele momento, né? Outra coisa interessante também é que, em vez de diagnosticar, nós podemos explorar as partes internas e entender quais delas estão angustiadas e por quê. Isso é muito lindo no Internal Family. E o transtorno de personalidade múltipla. Eu não sei se todas assistiram esse filme maravilhoso, adorei. Assisti depois o seguinte, O Vidro. Não sei se vocês viram, fica aí a indicação, muito legal. É a continuação desse filme. Muito interessante também, tá? Bem esclarecedor também, bem legal. Né? Qual é o filme? Esse é o Fracionado. Ele tem 23 múltiplas, né, 23 personalidades, muito legal, porque ele mostra justamente isso, das partes com várias idades, né, sexo, e ele também mostra, só que ele realmente tem o transtorno de personalidade múltipla no filme. E aí nós vamos ver que, de acordo com o Internal Family, né, é um modo pelo qual a família interna de uma pessoa se organiza depois dela ter sido crônica ou gravemente ferida.
Então, quando há um trauma crônico, né, na maioria das vezes, quando são traumas recorrentes de abuso sexual, né, traumas complexos, podemos dizer assim, que a pessoa sofre, isso pode fazer com que esse sistema interno venha se organizar de uma forma onde as partes elas estão polarizadas. É como se o sistema interno, ao invés dele ser um sistema mais coeso, onde as partes se comunicam, as partes passam a se isolar uma das outras, polarizadas, isoladas e mais protetoras. Mas ele não é diferente das famílias internas de pessoas que não foram feridas. Qual seria, então, a diferença entre o sistema interno de uma pessoa com diagnóstico com transtorno de personalidade múltipla e de uma pessoa que simplesmente tem um sistema interno como de qualquer outra pessoa? Onde estaria essa diferença, de acordo com o Internal Family, tá? A diferença estaria no fato das partes estarem polarizadas, isoladas umas das outras. E partes polarizadas são partes antagônicas. Literalmente, elas estão uma contra a outra. Uma tem medo da outra. Não há essa coesão entre as partes, mas um isolamento que justamente faz com que aconteça o que a gente vê no TDI. No filme isso fica muito claro, né? Como uma parte tem medo da outra, como elas são antagônicas uma à outra. Então, por estarem, lembra que elas têm autonomia? Por estarem isoladas, não há essa coesão, mas sim essa divisão, que o nome fracionado diz muito bem. Né, tu pode repetir o nome do filme? Isso. O outro é o vidro. A continuação do fracionado é o vidro. É fragmentado, Aline. O Bruce Willis entra no filme, também é maravilhoso, tá? Aline, É fragmentado. Fragmentado, desculpa. Ai, gente, obrigada. É porque eu fico fracionado na cabeça. Fragmentado, boa. Só interrompendo um pouquinho, eu fechei o microfone, porque estavam me pedindo carro do barulho. Eu fechei o microfone de uma pessoa. Então, só para... Deixa eu ver só se eu esqueci de colocar alguma coisa importante aqui. As pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade múltipla, elas são aquelas tão profundamente feridas, lembra? Tem traumas complexos na base dessa história, que as suas partes tornaram-se polarizadas a ponto de isolarem-se umas das outras. E realmente, quando você vai atender um TDI, né, diagnosticado, você vê que na base dessa história tem traumas complexos, né, que fazem com que justifique essa polarização das partes, fazer com que as partes estejam isoladas umas das outras. Então, é importante que a gente entenda dois principais conceitos. Esse que a Aline acabou de falar, que é a multiplicidade da mente. Então, todos nós temos várias partes. Então, assim, a gente não vai diagnosticar nada. Todos nós temos essas partes. Pessoas que passaram por traumas mais severos chegam numa graduação de patologia. O TDI, que é o transtorno dissociativo de personalidade, esses limites que separam as partes, eles são mais rígidos, eles são mais difíceis de permear. E o objetivo, como a Aline falou, é que a gente floresça esse self. E aí vai depender o tempo de acordo com a gravidade da experiência. Para que a gente não tenha o objetivo de eliminar, de integrar, mas a gente vai estar falando aí dos princípios, que é uma harmonia. Todas as partes são importantes. Elas precisam trabalhar junto. A polarização, ela faz com que cada parte vá para um lado, e aí a gente não caminha para frente. Então, esse é um outro conceito, esses dois conceitos são muito importantes para você entender a dinâmica. Quando você olhar o paciente, você tem que ter a multiplicidade da mente e perceber essas partes trabalhando como um sistema. Né? Então, um sistema pode ser definido como qualquer entidade cujas partes se relacionam uma com as outras de um determinado padrão. Isso é para a gente entender, para quem não entende o que é um sistema, é todos funcionando juntos. Mesmo que quando tem alguma questão em uma parte, né, do sistema, se um relógio, acabou a pilha, o relógio não funciona, ele pode estar perfeito. Né? Está no trânsito, um carro bateu, quer dizer, eu não tenho nada a ver com o carro bateu e eu me atraso.
porque o fluxo do trânsito, ele tem a ver com o sistema todo. E a gente vai olhar essas partes a partir desse olhar, né? E o sistema humano, ele engloba tudo, desde a personalidade do indivíduo até a nação, cultura, crença, né? Então, a gente pega tudo isso, não existe uma individualidade, aquela pessoa só tem um problema com o pai e a mãe e aquelas experiências dali. Tem um todo, né? Tem a questão de onde ela está inserida, quem é aquela individualidade, quem ela foi criada, né? Então, até trazendo esse último movimento que teve, né, do Black Lives Matter, é muito importante que quando, assim, eu tive uma experiência com uma paciente, uma mulher negra, e ela vinha muito com um discurso, assim, que mulher negra, ela tem dois lugares, que é a mulher sensual, gostosona, que todo homem quer para transar, só, e aquela matriarcal, que é assexuada. Aí a primeira vez que eu vi, isso já tem alguns anos, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, cara, será que é isso mesmo? Afinal de contas, eu sou mulher branca, né? Essa experiência, eu não tenho parte que passa por isso. E aí eu fui pesquisar. E tem várias teses de doutorado, pós-doc, que realmente fala isso. Então, às vezes, a gente atende um paciente e a gente fica, não, isso eu já escutei, inclusive, de supervisões, tá? De supervisores falando, não é porque você é negra, vamos ver sua individualidade. Só que isso é transgeracional, isso aí passa até que não tenha, a gente não tem essa consciência. Então, a gente tem que olhar essa crença. E uma vez, assim, às vezes, a pessoa não tem uma crença negativa a seu respeito, aí você traz isso. Se você observa alguma dinâmica do que ela fala, então, assim, como é ser essa especificidade? E ela vai trazer coisas que são dela bem profunda, bem inconsciente. Tem a ver com a história dela cultural, né? Um conjunto é composto de sistema de crença, que são esses subsistemas, né, que eu acabei de falar aqui, econômicos, né? Esse movimento foi muito bacana, que teve nos Estados Unidos, porque vários terapeutas, né, eles trouxeram isso. A gente tem que se olhar, quando a gente estiver atendendo, no lugar que a gente ocupa, né? Que lugar é esse que a gente ocupa? De classe privilegiada, se eu estou atendendo numa comunidade. Isso é muito, muito falado nos Estados Unidos, né? Porque essa história de trauma toda vem de lá. Então, a gente acaba estudando mais coisas de lá, né? Várias pesquisas. E o quanto isso é importante para a gente saber de que lugar que eu estou falando, né? E as partes do sistema são mais amplas, o Estado contém regiões, cidades, tem especificidades, né, da maneira como a pessoa se olha mesmo, né? Então, qualquer entidade que esteja sendo examinada será o sistema em foco, né? Um subsistema do sistema em foco, ou o sistema mais amplo que contém o sistema em foco. Então, o IFS, ele propõe que a gente coloque uma parte em questão. A parte que o paciente vai escolher, que o cliente vai escolher, né? A mente é apenas um sistema inserido em todo o contexto, né? Então, assim, ela faz parte desse sistema, dessa engrenagem. E o IFS se desenvolve a partir do reconhecimento da multiplicidade da mente e da tentativa de entendê-la e ajudá-la pelo uso do pensamento desses temas. Então, como eu falei, essas duas partes, né, esses dois conceitos são básicos. Quando você se propor a olhar a partir do IFS, vocês têm que ter essa clareza. A mente é múltipla, não é porque ela é múltipla, contraditória, que ela é patológica, e essa multiplicidade funciona como um sistema. Aqui, esse desenho aqui, a gente tentou encontrar um desenho que falasse mais sobre essa mistura, que, como eu falei isso, né, a gente pega essas experiências sociais, culturais, econômicas, e está tudo intrincado. Não é assim tão separadinho assim, só que a gente não conseguiu colocar de uma forma que fizesse uma bagunça e vocês entendessem. Então, assim, como eu me vejo como psicóloga, tem todo o entrelaçamento de tudo de quem eu sou, né? Então, eu posso pegar meu contexto familiar, por exemplo, se minha família entende que psicólogo é para doido, né? Se a minha sociedade não valoriza essa profissão, ou qualquer outra. Aí o que acontece? Quando eu vou atender, por exemplo, meu filho, ele foi fazer pré-vestibular, ele queria fazer medicina, mas eu vi que medicina não tinha nada a ver com ele.
Aí eu levei para a Aline, para salvá-lo. Aí a gente tinha feito, né, vários trabalhos e tal, e ele descobriu que ele, na verdade, queria fazer publicidade. E aí uma amiga minha falou assim, só você mesmo, doido o suficiente para tirar o filho de fazer medicina para fazer publicidade. A gente precisa se ouvir, né? Não é... Isso é uma coisa muito da gente mesmo, do povo brasileiro, que existe 3 profissões, né? Engenheiro, médico e advogado, o resto não existe. E a gente está aqui para provar que existe, né? Então, meu filho como médico não tem perfil, né? Eu estava vendo ali, causou um sofrimento de se encaixar, mas o pai dele é médico, então a gente tem que conseguir olhar aquela pessoa, ver aquele contexto familiar, se tem um contexto social possível para aquilo, né? Porque a gente tem que avaliar também, tem questões financeiras envolvidas, não é dizer, dinheiro não importa, importa sim, porque ninguém vive de luz, ninguém não, tem umas pessoas que vivem, mas assim, a maioria dos mortais, a gente precisa desses recursos, ver o que foi colocado na nossa cultura. Por exemplo, vocês sabem, eu li uma pesquisa que, sabe quem é que faz o que quer no mundo? Que vendem essa ideia de assim, seja feliz, seja o que você tem seu talento. Durante uma pesquisa foi feito que quem faz o que quer no mundo se chama homem branco, tá? Mulher não. A mulher, ela tem todas umas profissões de cuidador, olha nós aqui, geralmente quem que não estava nas turmas de psicologia, que a maior parte é mulher. Então, assim, tem um perfil de profissão para a mulher. Engenheiro tem poucas mulheres, isso vem mudando, né? Mas a gente precisa entender que não é assim, é um dom, eu nasci para ser isso. Assim, eu nasci para ser coisas que a sociedade, a cultura me permite ser. Eu não penso ser coisas que socialmente não foi me dado como opção. Tem pessoas, que isso aí também uma amiga trabalhando numa escola de ensino técnico, que ela falou, aquele grupo de pessoas ali, que era um lugar menos favorecido economicamente, eles não tinham nem a perspectiva de fazer universidade. Eles iam fazer aquele leque de técnico, né? Não foi dado para eles essa oportunidade assim, de visão. Claro que tem pessoas que ultrapassam isso. E aí a gente também vai ver que é uma questão de lealdade familiar, né, de retirar daqui. E essa pessoa ela vai ter um desgaste de energia muito maior do que aqueles que estão todas as confluências para ser médico, por exemplo. Família quer, ele quer, o mundo quer, todo mundo, né? Ele tem muito mais facilidade uma pessoa que vai querer ser músico, por exemplo. Porque o contexto, nada contra a música, meu marido é músico, mas assim, é um contexto que é mais favorecido do que outro. Isso é tão interessante, essa questão do sistema, né? Que no Internal Family, além de você olhar para o sistema interno do seu paciente, você tem uma preocupação também de olhar para o sistema onde ele está inserido, que é a família, e a própria sociedade também. Tanto que dependendo do manejo, de como, da família onde essa pessoa está inserida, dentro do AFS, às vezes você vai primeiro fazer intervenções, né, e às vezes até sessões com a família, para poder organizar aquela família que influencia e afeta o sistema interno do seu paciente. Olha que interessante, né? Como que isso fica muito mais amplo. Então você não olha somente para o sistema interno do seu paciente, mas para onde esse sistema está inserido, que é essa família, dentro de todo o restante do contexto cultural, Estado e tudo isso, e você às vezes vai fazer sessões com a família desse paciente e trabalhar as partes dessas pessoas que estão ali inseridas nessa família. Entenderam? Então isso é tão interessante de como essa visão de sistema, né, é vista dentro do Internal Family. Aline, eu não entendi essa parte. A família é internalizada? O sistema interno do paciente. No Internal Family, além de você olhar para dentro do seu paciente, para as partes dele que formam o sistema interno familiar dele, você também vai ter um olhar para essa família, pai, mãe, tio, tia, avó, papagaio, periquito, aonde ele está inserido.
entende? Isso é tão importante dentro do Internal Family, essa visão de sistema, não só interno, mas a família onde ele está inserido, e amplamente, que nem a gente mostrou no slide anterior, os outros locais onde ele também está inserido, vamos colocar assim, né? Os outros sistemas, né? E não só para aquele subsistema, mas também para os sistemas mais amplos, podemos colocar assim. E aí você, às vezes, isso é tão levado a sério no Internal Family, que às vezes, além da sessão com o seu paciente, você também vai fazer sessões com a família do paciente. Porque às vezes você vai precisar fazer intervenções no sistema maior, porque ele interfere diretamente nesse sistema menor. Percebe? Isso é muito legal para quem é terapeuta de família, com abordagem sistêmica, fica muito mais fácil ainda de compreender toda essa dinâmica, porque é uma linguagem sistêmica, né? E dentro desses pensamentos de sistema, tem 4 princípios, né, importantes a serem observados, né, dentro dos sistemas humanos, que é o equilíbrio desse sistema, a harmonia desse sistema, liderança e desenvolvimento. Esses 4 princípios podem servir para avaliar o sistema humano. Então, quando você olha para esses 4 aspectos, esses 4 princípios, você consegue fazer uma avaliação de como que esse sistema humano está.